Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesta noite mais uma vez para celebrarmos o nosso Deus, para cultuarmos o Senhor, para estarmos juntos nesse momento de adoração, nesse culto especial. Hoje é culto de ceia do Senhor, vamos tomar a ceia do Senhor e queremos ter esse momento de adoração, de gratidão, dizer: Senhor, muito obrigado por mais uma semana que se foi. Muito obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovaram a cada manhã. Talvez para alguns dos senhores, dos irmãos, foi uma semana mais difícil, um pouco mais atribulada, uma semana talvez onde você recebeu uma notícia que não foi agradável, alguma coisa que trouxe tristeza, angústia ao seu coração. Ou esta semana foi uma semana especial, onde você recebeu boas notícias e tudo realmente tem corrido de acordo com a direção e a vontade do Senhor. Meus queridos irmãos, nós queremos iniciar o culto desta noite. Todos os meus queridos irmãos, quer seja ali na igreja, Wesleyana Betel, os nossos irmãos lá do Coroado, aonde esta mensagem chegar, onde esse vídeo chegar, que você seja abençoado pela palavra que vamos meditar nesta noite, pelos louvores ao nosso Deus, por tudo que haveremos de realizar nesta noite. Que seja de bênção, que seja de edificação para a sua vida. Baixe a sua cabeça agora nesse momento. Eu gostaria de te convidar a parar tudo que talvez você esteja fazendo, talvez olhando a sua Bíblia, deixe o celular de lado, pare todas as atividades que não seja esse tempo, esse momento de nós cultuarmos o Senhor, de nós adorarmos o Senhor, de estarmos aqui agradecidos ao Senhor. Então baixe a sua cabeça em oração. Senhor, estamos agradecidos nesta noite por nos permitir de mais um culto, mais uma reunião, onde a tua igreja se reúne, onde o teu povo está congregando nas casas, pois esse momento é um momento onde não podemos reunir ali no templo. Podemos lembrar quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, ele menciona as igrejas que funcionavam na casa de irmãos, como Áquila, como Priscila, e as casas, ó Deus, as nossas casas nesses dias são a igreja do Senhor, são a habitação do Senhor. É nesse lugar que o Senhor faz-se presente. Nos abençoe nesta noite, Pai. Nós te louvamos e te adoramos em o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos algo diferente no louvor. Nós queremos cantar ao Senhor. Hoje nós vamos ter os nossos jovens, nosso grupo de louvor da igreja, que eles que vão conduzir, que vão levar esse momento, nos conduzir nesse momento de adoração na presença do Senhor. E vamos cantar nesse momento, irmãos. Abra o seu coração, faça nesse louvor a sua adoração. O louvor diz: quero ser como criança. Então, que você possa adorar o Senhor, que possamos nos braços do Pai ser conduzido, que o Senhor nos conduza nesses dias de luta, de dificuldade, de tribulação, de medos, de incerteza, que o Senhor possa nos conduzir, nos carregar em seus braços, trazendo-nos paz, trazendo-nos conforto, trazendo-nos segurança. Cantemos ao Senhor, louvemos ao Senhor nesta noite.
acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor. Quero ser como Abraça-me, Deus. Abraça-me, Senhor, de amor. Abraça-me. Abraça-me, sim, eu quero ser tocado, Senhor, com os teus braços de amor, com os teus braços de amor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que bom cantar ao nosso Deus, adorar o Senhor,
expressar nesse momento a nossa gratidão através dos nossos louvores, né? Que bom que nós cantamos ao Senhor, e obrigado pelos jovens que nos conduziram nesse louvor. Mas também nós temos um especial nesta noite. Queremos ouvir a nossa irmã Rebeca, que ela tem um louvor de adoração, de gratidão ao Senhor especial. Mas vamos cantar com a Rebeca. Toda a igreja cante ao Senhor, cante com a nossa irmã. Louvemos ao Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e
assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, 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 aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Olha como é um momento especial, né? Nossa irmã lá na sua casa preparou esse louvor de adoração e juntos nós participamos desse momento de comunhão na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, queremos nesse momento abrirmos a palavra de Deus, meditarmos um pouco na palavra do Senhor, nessas lives que temos feito, né, nesses domingos que estamos nos reunindo através desta ferramenta, usando esta forma de cultuar, de adorar o Senhor, que é algo que, como eu já disse, né, estamos aprendendo, estamos avançando. Nós já falamos sobre vários temas, sobre várias mensagens. O pastor Moisés, a pastora Lucilene, e a mensagem, a palavra, no início sempre era uma palavra que houvesse conforto nos nossos corações, trouxesse esperança, trouxesse conforto, a palavra do Senhor nos exortando a confiar no Senhor, a depender do Senhor, ter fé no Senhor, acreditar que nesse momento de luta, de dificuldade, o Senhor está do nosso lado, que nós não estamos desamparados, que nós não estamos só, que nós não estamos em uma situação difícil. Eu lembro que uma das mensagens que eu preguei aquela mensagem quando os discípulos estão cruzando, né, o mar da Galileia, e Jesus fica um tempo, porque ele estava com a multidão ensinando, depois ele sobe ao monte, vai orar, tem um tempo lá de adoração e oração na presença do Pai. E quando os discípulos estão atravessando, o mar se agita, né? As ondas ficam fortes, ficam altas, e os discípulos ficam numa situação difícil. E aí a palavra diz que Jesus anda por sobre as águas. E aí quando eles veem Jesus, eles, no primeiro momento, ficaram assustados, apavorados, até pensaram que Jesus era um fantasma. E aí Jesus diz assim: não, olha, não fique preocupado, né? Não temas, sou eu, o Senhor. E aí Pedro diz: Senhor, então se é o Senhor mesmo, me deixa ir com o Senhor, me deixa ir até onde o Senhor está. E aí Jesus disse assim: vem, Pedro. E Pedro foi. E Pedro começou a caminhar. Depois Pedro se assusta com as ondas, com a força do vento.
começa a naufragar, deixa de olhar para Jesus, e aí a palavra diz que ele clama pelo Senhor, o Senhor estende a mão e tira Pedro da água, ambos entram no barco e o mar cessa, as ondas cessam, o vento desaparece. E aí aqueles homens ficam assustados, dizendo: quem é este que até o vento e até o mar lhe obedece? Então, irmãos, esta palavra era uma palavra para dizer assim: meus irmãos, não fiquem angustiados, creem em Jesus, Jesus está conosco, ainda que no momento pareça que Ele não está no barco conosco, mas creiamos e convidemos o Senhor a entrar no barco conosco. Então muitas foram as mensagens, mas hoje é um dia que nós vamos tomar a ceia do Senhor. Hoje é a ceia do Senhor, primeiro domingo do mês. A igreja tem por hábito, né, participar, reúne a congregação, aí cada um dos irmãos, e nós vamos juntos tomar a ceia do Senhor. É um momento tão especial, é um momento de reflexão, um momento de pensar sobre como estamos andando, como estamos caminhando, como estamos vivendo, como é que está a nossa vida cristã, nossa fé, o nosso andar, o nosso caminhar diante do Senhor. Nesta noite, irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os queridos irmãos é uma palavra que fala sobre cuidar da nossa vida cristã. Tem muitos desafios, tem muitas lutas, tem muitas batalhas, tem muitas dificuldades, e às vezes nós relaxamos, às vezes achamos que as coisas não são exatamente como estão dizendo, como as notícias estão informando. E aí é importante nós meditarmos na palavra, pensarmos na palavra do Senhor, para que esta palavra venha trazer não só conforto, não só segurança, não só certeza de que o Senhor está conosco, mas também de pensarmos como nós estamos caminhando, andando, como está a nossa vida diante do Senhor. E aí, pensando na palavra, na mensagem para compartilhar com os queridos irmãos nesta noite, me fez lembrar as palavras de Deus dita a Caim lá no livro do Gênesis. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, porque é interessante aqui, e eu quero começar com aquilo que Deus fala para Caim. No versículo 6, a palavra do Senhor nos diz, Gênesis capítulo 4, versículo 6: então disse o Senhor: por que andais irado e por que descaiu o teu semblante? Esta é a palavra do Senhor dita a Caim. Deus pergunta a Caim: por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Aí no versículo 7 diz-nos a palavra do Senhor: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Esta foi a pergunta que o Senhor fez a Caim. Caim, se tu procederes bem, não é certo que tu serás aceito? E esta pergunta o Senhor está fazendo para você, e o Senhor está fazendo para mim. Edivaldo, Antônio, Talan, Calixto, Adalberto, se procederes bem, não é certo que serás aceito? E aí a outra parte do versículo diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, diz a palavra do Senhor. Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
diz a palavra do Senhor. Meus amados, quando pecamos, muitas vezes o fazemos na vã esperança de alcançar o máximo prazer com o mínimo de punição. Esta é uma frase que eu li falando sobre exatamente essa questão do pecado. Muitas vezes o fazemos na vã esperança de alcançar o máximo de prazer com o mínimo de punição. Se eu posso ter um grande lucro, né? É aquela história do custo-benefício. Se o meu custo é pequeno e o meu benefício é grande, às vezes eu raciocino, por que não arriscar? Por que não tentar? Mas na prática raramente isto funciona desta forma. Esta coisa de achar que eu não vou perder a oportunidade, que eu vou tirar proveito dessa situação e que, se possível, não vai acontecer nada comigo. Se possível, se alguém descobrir ou eu for pego naquele ato, naquela ação, a minha punição será branda, a minha punição será pequena. Esta é uma ilusão que o homem tem. E olha, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olhamos para Gênesis, esta foi a ideia de Adão com Eva. À primeira vista, pegar o fruto proibido, comê-lo, parecia uma coisa sem muita importância. Deus disse, olha Adão, não toca, não come, nem toca no fruto da árvore que há no jardim, no meio do jardim. Então, Adão pensou com ele, olha, talvez isso não é bem assim do que Deus está dizendo. No entanto, no capítulo 3 do livro de Gênesis, diz que esta questão foi uma questão de grande gravidade. Não foi algo simples. Não foi aquilo que Adão imaginou, que Deus iria relevar, que Deus não ia considerar aquela situação. O que nós vemos nesta ação, nesse ato de Adão, é que ele preferiu acreditar em Satanás e não crer em Deus. Eles preferiram acreditar na palavra de Satanás, quando Satanás disse para Eva, olha, não vai ter nenhum problema comer do fruto. A questão é que Deus está negando para vocês o direito de vocês conhecerem o bem e o mal. Então não vai pegar para vocês, não vai ter nenhum problema. Então o Adão e a Eva, ou a Eva e o Adão, que comeram do fruto, eles preferiram obedecer ou seguir a orientação de Satanás do que seguir a Deus. E Deus, meus irmãos, naquela situação, naquela questão, ele disse para Adão e Eva, no dia em que tocares, certamente morrerás. E eles não imaginaram de que haveria consequências deste ato. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada, o parto da Eva foi amaldiçoada, eles foram expulsos do jardim do Éden, e eles, por conta disso, sofreram as consequências. Meus amados irmãos, Deus tem dado ao homem, desde o Éden, liberdade de escolha, livre arbítrio. Deus tem dado ao homem. Infelizmente, este tem procedido muitas vezes inclinado e ido mais para o mal do que para fazer aquilo que é bom. Esta coisa do que eu vos falei há pouco, né? O homem, na sua vã esperança de achar, de acreditar que nada vai vai acontecer com ele, e ele se ilude e acaba cometendo a insensatez de pecar contra Deus e sofrer as consequências.
E eu quero avançar um pouco mais falando a respeito desse texto, porque Deus não se agradou da oferta de Caim. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? A palavra nos diz que no versículo 3 ao versículo 5, o texto diz: e aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Será que o problema estava no tipo de oferta oferecida, né, a Deus? Não, queridos irmãos, de forma nenhuma. Aliás, o que a Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que as obras de Caim eram más. Havia maldade nas obras de Caim. E a de seu irmão, justa, diz a palavra do Senhor. O problema não estava na oferta, aliás, o problema estava no seu modo de subsistência, ou seja, na sua própria pessoa. O problema estava no coração de Caim. Estava que o coração de Caim era inclinado para o mal. A Bíblia diz que diferente de Abel, que era inclinada para as coisas boas, de Caim não, era inclinada para o mal. E a pergunta feita por Deus claramente implica na raiva infundada de Caim. Quando no versículo 6 que nós lemos, né, o Senhor pergunta: mas Caim, por que tu estás desse jeito? Em outras palavras, por que estás irado? É o que diz o versículo 6, né? Por que descaiu o teu semblante? Por que tu estás assim? Tem motivo? Justifica o teu comportamento? Tá certo tu ter essa atitude? Meus queridos irmãos, o problema aqui de Caim, embora que vendo essa situação, alguns às vezes têm até um entendimento, né, de que o Senhor só recebia uma oferta que fosse através do derramamento de sangue, né? Ou seja, a oferta de Abel, que ele pegou, trouxe um cordeiro e o sacrificou e o imolou, e aí Deus aceitou a oferta, mas a oferta de Caim não. E há uma outra coisa aqui importante que nós devemos considerar nesse texto aqui, né? O problema não estava, meus amados irmãos, na falta de instrução ou na forma ou a oferta que foi trazida. Estava na atitude, por isso estava no coração, estava na pessoa de Caim, porque Caim estava se rebelando contra Deus. Aí estava o problema. Como Caim, irmãos, muitas pessoas nos nossos dias, essas pessoas querem se aproximar de Deus, mas querem fazer as coisas do seu jeito, né? Elas não querem fazer como Deus está dizendo que as coisas devem ser feitas, como devem ser feitas, mas eles querem fazer do seu jeito, da sua maneira. Você já foi no restaurante? Tem aqueles restaurantes que às vezes vende sopa, né? Alguns podem chamar de soparia, onde você vai nesse lugar, você pega a tigela e você tem uma variedade de produtos, né? Que já estão semi-preparados, preparados, melhor dizendo, onde você lá vai e se a sopa, você vai e monta a sopa do seu jeito. Tipo, né? Você quer com macarrão, você quer acrescentar ali algumas verduras, você quer colocar carne, ou você quer colocar bacon, ou você quer colocar
alguma outra coisa, costela de pão, não sei. Mas você monta a sopa do seu jeito, da sua forma, né? Mas, irmãos, nesses lugares ou nesse ambiente, ou até um sanduíche, você monta o sanduíche do seu jeito, com carne, com ovos, você faz da forma como você quer. Só que, meus irmãos, com Deus não é bem assim a coisa. Lá eles deixam você montar a sua comida, a sua sopa, o seu sanduíche, do jeito que você gosta, do jeito que você quer. No final, se você gosta de mostarda, você põe mostarda. Se você gosta de ketchup, você põe. Se você gosta de maionese, você põe. Se você não gosta nada disso, você não põe nada. Mas fica a seu critério, é do seu jeito. Mas com Deus as coisas não são assim. Eu li uma frase muito interessante sobre isso que eu estou falando com os irmãos. A frase diz exatamente isso: você pode ir para o céu do jeito de Deus, ou pode ir para o inferno do jeito que você quiser. Aliás, nós só vamos para o céu segundo, conforme a palavra do Senhor nos ensina, de sermos, primeiro, de nos convertermos ao Senhor, crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, acreditar no sacrifício de Jesus que foi suficiente para o perdão dos nossos pecados, acreditar que se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, derramado o seu sangue lá, nem eu, nem você teríamos esperança nenhuma de salvação. Tem que ser conforme os mandamentos do Senhor. Confessa os teus pecados, creia em Jesus como Salvador, entregue-se a Ele, mude de vida, ande na presença do Senhor como o Senhor quer, como é a vontade do Senhor para a sua vida. Não é como você quer, não é do seu jeito, não é do meu jeito, mas é do jeito que Deus quer, como está escrito na sua palavra, como está determinado, como orienta a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, por isso o Senhor disse para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha, meus irmãos, tem muita gente na igreja que não está procedendo bem, não está andando como Deus quer, não está caminhando como é a vontade do Senhor, não está andando em obediência, está fazendo a sua própria vontade, andando do seu jeito, servindo a Deus do seu jeito, cultuando a Deus do seu jeito, não do jeito como é para cultuar, não servir a Deus como é para servir. Olha, se você quer servir a Deus dessa maneira, como a frase diz, você pode ir para o inferno do jeito que você quiser. Olha, meus irmãos, olhando na palavra, Caim era até uma pessoa, não era uma pessoa descrente não, era uma pessoa que, podemos dizer, dos padrões dos nossos dias, né, conforme os termos que nós conhecemos, era um bom crente, acreditava em Deus. Caim queria a aprovação de Deus naquilo que ele fazia. A Bíblia não diz que ele ergueu um altar e que ele trouxe do fruto da terra e ofereceu a Deus naquele altar? Sim, diz a palavra do Senhor. Mas Caim queria fazer as coisas conforme os seus termos. As coisas eram segundo o que ele achava que deveria ser. Não era segundo os termos de Deus, não era segundo o que Deus já havia estabelecido como a forma certa, correta de oferecer sacrifício e prestar adoração ao Senhor. Meus amados irmãos, o inferno vai estar cheio
cheio de pessoas religiosas. Lembra o que diz a palavra do Senhor? Que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz até milagres, sinais em teu nome. Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, em teu nome eu orientei, em teu nome até pessoas se converteram ao Senhor. Mas o que a Bíblia diz? O Senhor dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, saiam daqui, você ou vocês não fazem parte do meu reino. Quiseram me servir, quiseram, se diziam meus filhos, minhas filhas, meus servos, minhas servas, mas queriam caminhar do seu jeito, da sua forma, nas suas condições, e desta maneira o Senhor não aceita. Meus irmãos, Caim não quis se aproximar de Deus da forma correta, da forma que deveria, da forma que era para ser. Ele não obedeceu o Senhor como deveria obedecer, não ofereceu a sua oferta, o seu sacrifício como deveria oferecer. A oferta de Caim é o que podemos chamar de oferta de tolo. Muito sacrifício, muito empenho, muita dedicação, mas sem valor nenhum. Tem muito nas igrejas que estão na mesma condição de Caim. Há muitos homens, muitas mulheres nos nossos dias que não são diferentes nem um pouco de Caim. Porque estas pessoas, elas querem servir ao Senhor do seu jeito, da sua forma. Olha o que disse o Senhor para Caim: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes mal, diz a palavra do Senhor, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. Meus amados irmãos, sabe que existem muitas pessoas que são como os demônios. Não sei se você já leu, mas Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem em Deus, acreditam em Deus, até os demônios. E essas pessoas, e muitas dessas pessoas exatamente são igual. Elas até acreditam em Deus, reconhecem Jesus como seu filho, contudo, estas pessoas não querem se sujeitar a Ele, não querem se sujeitar ao Senhor, não querem obedecer ao Senhor, não querem andar na sua presença em obediência, não querem viver separados para Deus. Nós estamos estudando na escola dominical, ser santo, santidade é separado para Deus. Essas pessoas não querem. Essas pessoas, meus queridos irmãos, tristemente, lamentavelmente, não aceitam a morte sacrificial de Jesus na cruz, para que os pecados fossem perdoados, fossem cancelados. Elas querem se aproximar de Deus nos seus próprios termos, da sua própria forma, da sua própria mensagem. E meus queridos irmãos, na palavra do Senhor, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é bastante claro. Nos diz a palavra que ninguém pode ir a Deus se não for através de Jesus Cristo, pois Ele conquistou na cruz com a sua morte. Não pode ser. Aliás, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Preste atenção no que diz essa parte do versículo. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo.
nesta noite esta palavra. Sabe você que está ouvindo a mensagem do Senhor, que não adianta você tentar dar um jeitinho na sua vida, tentar melhorar algumas coisas na sua vida, no seu caminhar, no seu proceder. Ser um bom religioso, ir para a igreja, fazer as suas orações ou fazer as suas preces, abster-se de cometer algumas maldades, deixar de fazer algumas coisas e achar que desta forma o Senhor vai te perdoar, você será justificado. Se você pensa nisso ou acredita desta forma, você está enganado. Eu quero dizer para você, a palavra nos diz que só através de Jesus Cristo, só através de Jesus, como diz a letra de um louvor cantado pelo saudoso Nelson Ned, ele diz: olha, não é Pedro nem é João, não é Maria, não é Isabel, não é Jó, não é Sansão. Ele diz: não é nenhuma desses heróis da fé, desses patriarcas, desses personagens bíblicos. Tampouco podemos dizer do primeiro século, do segundo século, que se chama, né, dos pais da fé. Não é por Agostinho, não é por Ambrósio, nenhum desses personagens. A Bíblia diz que é por Jesus. É este nome, Jesus, irmãos. Jesus de Nazaré. É só por Jesus. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Não há salvação em nenhum outro nome, só em Jesus. Só em Jesus. Só nele que podemos encontrar a salvação, a vida eterna. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes mal, olha, o teu pecado jaz à tua porta. Olha, o teu pecado te condena, te denuncia. O teu pecado vai te levar para o inferno, se você não crê em Jesus como Salvador. E é interessante, meus irmãos, quando estamos estudando a palavra do Senhor, lendo esses textos, e eu quero que os irmãos agora abram as suas Bíblias no livro de Efésios. Eu quero ler um texto com os irmãos, Efésios capítulo 4, começando com o versículo 17 em diante. O texto aqui da palavra fala que santidade cristã oposta à dissolução. Santidade cristã, santidade bíblica. Santidade que a palavra de Deus nos diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade que é necessário para mim e para você. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Andar em santidade na presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nesse texto da palavra aqui, a palavra de Deus, ela nos mostra aqui, meus irmãos, exorta-nos, né, a vivermos como novas criaturas, a andarmos na presença do Senhor como novas criaturas. E a palavra do Senhor nos diz, versículo 17, eu não vou ler todo o texto porque é extenso, né? Do versículo 17 ao 32, diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aí no versículo seguinte diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo
ensinando aqui esta igreja, exortando esta igreja, ele começa dizendo para que esta igreja, ou seja, este homem exorta, né, diz, exortai-vos, ou diz, despive-vos do velho homem, ou o texto diz aqui, olha, que você possa se despir do velho homem, que se corrompe nas paixões do engano, e ele exorta para que se revistam, né, ou revistam-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Então o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer com tudo isso? O que é que ele está querendo dizer? Qual é a exortação, qual é o propósito aqui do apóstolo Paulo quando ele fala sobre isso? Podemos dizer aqui, meus queridos irmãos, que Paulo está dizendo, olha, tirem a roupa velha, tirai a roupa velha, os trapos sujos do homem pecador, e vistam de vestimenta da justiça de Cristo. Paulo está dizendo, olha, tire a roupa velha, o velho homem, a velha, aquela militância da natureza pecaminosa, né? Com o novo homem, o novo caminhar, com a nova vida. E o apóstolo Paulo aqui nos exorta a nos despir do velho homem. E diz que se corrompe com as suas paixões e engano, mas que vocês possam tomar vestes novas, né? E vestir-se do novo homem. Leia esse texto da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a pergunta que nós devemos fazer, pergunta que eu faço aos irmãos, né? E faço a mim mesmo. Então, ser cristão, então, quer dizer, ou significa, né? Seria somente uma questão de trocar de roupa? No sentido espiritual, naturalmente, a palavra diz que não. Sabe, muitas pessoas acreditam que antes eu usava camisa polo, eu usava camisa de meia, mas agora que eu me converti ao Senhor, eu não devo mais usar essas roupas, porque essas roupas, elas não vai me identificar como uma pessoa, um novo cristão, agora como um servo do Senhor, e eu preciso dar testemunho, e agora estas roupas, elas ainda têm aparência como se eu não tivesse me convertido ao Senhor e não fosse uma nova criatura, um novo homem na presença do Senhor. E aí a palavra do Senhor, e aí esta pessoa pensando sobre isso assim, então eu tenho que usar camisa de manga de punho, ou usar um blazer. Não posso mais usar calção nem bermuda, eu tenho que usar calça comprida. As irmãs não podem mais usar uma bermuda, tem que usar agora só saia e vestidos. E alguns acreditam que fazendo isso, eu estou demonstrando, né, ou dando testemunho para terceiros, para familiares ou amigos, ou quem me conhece, que agora eu sou um novo homem, uma nova mulher. Meus irmãos, não é isso que a palavra está dizendo. É claro que devemos dar um bom testemunho, sempre devemos perguntar, essa calça, esse calção, essa bermuda, esse short, é conveniente, é correto para um homem e uma mulher que serve o Senhor? Para dar testemunho, eu tenho que fazer uma avaliação, uma autoavaliação sobre essa questão. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos, está querendo nos trazer o entendimento, é no sentido de deixarmos os hábitos e os costumes do homem descrente mau, adotarmos hábitos e costumes
de um crente, de um homem, de uma mulher justa diante do Senhor, de deixarmos os costumes dos gentios, a vaidade dos pensamentos, a vida obscura, alheias a Deus, vida de ignorância, corações endurecidos, vidas insensíveis, entregues à avidez e à impureza, de trocarmos estas roupas poluídas por vestidos brancos, né, de justiça diante do Senhor. É isso que Paulo nos exorta. Isso seria o resumo desse texto, do versículo 17 até o versículo 32, do que a palavra está dizendo. A exortação é uma exortação de mudança de comportamento, de hábito, de uma nova vida. Por isso, é importante lembrarmos da pergunta que Deus fez a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? O homem mau, o homem que anda em procedimentos, em condutas inconvenientes, que pratica, como a palavra diz, os costumes dos gentios, né? A vaidade dos pensamentos, uma vida obscura, uma vida alheia a Deus, uma vida que esta pessoa anda da sua forma, do seu jeito, nos seus termos, nas suas condições. Meus queridos irmãos, olha, se você durante a semana se conduz e anda dessa maneira, e no domingo você chega na casa do Senhor e quer levar a sua oferta até o altar do Senhor, achando que o Senhor vai aceitar a sua oferta, sabe, meus queridos, você pode até, não se usa mais quase essa prática, né? É muito raro, mas antigamente, alguns anos atrás, se fazia muito isso. Pessoas preenchiam um cheque e as pessoas depositavam lá no altar, no gasofilácio, depositavam lá o seu cheque, às vezes um cheque com muitos números, né? Com muitos zeros, e achando que uma oferta desta maneira o Senhor fica alegre e feliz. Lembra de Jesus lá no templo, vendo aqueles homens levarem as suas ofertas, e eles levavam as suas ofertas daquilo que sobrava, ou talvez achando que eles poderiam comprar Deus, que eles poderiam barganhar com Deus, que eles poderiam negociar com Deus, levando aquelas ofertas pomposas, aquelas ofertas de muito valor. E aí a palavra nos diz que lá vem uma senhorinha, lá vem uma anciã com 2 moedinhas, e ela pega essas 2 moedinhas, deposita lá no local de oferta, e Jesus fala para aqueles que estavam ali: olha, aquela senhora doou mais do que todos aqueles que doaram antes dela, porque ela doou daquilo que ela tinha, aliás, só o que ela tinha. Mas a oferta dela, irmãos, era uma oferta sincera, era uma oferta que ela estava entregando de coração ao Senhor. Meus amados irmãos, Jesus ensinando, o apóstolo Paulo melhor, ensinando aquela igreja acerca dessas coisas. Muitas pessoas às vezes vivem de uma grande aparência, né? Aliás, a sua vida às vezes é uma grande aparência. Não sei se você já ouviu esse ditado dizendo: o hábito não faz o monge. Olha, a capa não faz o livro. Por fora tem uma aparência bonita, tem o livro, a capa do livro é muito atraente, mas o conteúdo não é agradável, não é atrativo, não cativa o leitor, não prende o leitor, não ensina o leitor, não tem conteúdo para o leitor. Jesus, certa vez, ele fala aos seus discípulos dizendo o seguinte: olha, e ele previne, ele adverte com relação aos fariseus e aos saduceus.
E Jesus diz assim: olha, eles são sepulcros caiados. São sepulcros brancos e limpos por fora, mas por dentro cheio de podridão. Não há nada agradável, nada bom, nada aceitável. Às vezes as pessoas se apresentam, né, com uma aparência, com uma boa roupa, né, muito bem cabelo, se as mulheres, se as irmãs fazem um bom penteado e estão ali bonitas, belas ali, ou os homens, ou os rapazes, né, muito bem apresentáveis, muito bem vestidos. Mas a exortação é o seu interior, o seu coração, como é que está? Como está o coração desta pessoa? Como é que está a vida desta pessoa? Alguns que vivem só de aparência, não vivem verdadeiramente a vida cristã como deve viver. E aí, meus amados irmãos, olhando para as palavras do apóstolo Paulo que ele usa aqui, né? Vamos ver que ele fala de despojar da roupa do velho homem. E ele diz que nós precisamos, né, nos despojar do velho homem. O que ele está dizendo aqui é que, diz assim, olha, não é despojar, não é só trocar de roupa, trocar de veste, mudar as vestimentas. E Paulo está falando que devemos despojar de nós mesmos. Ele está falando do interior, do coração, da vida. Por isso Deus falou para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se procederes mal, teu pecado vai estar diante de ti. Aliás, a palavra nos mostra que nós precisamos tirar a máscara do velho homem, confessar os erros, confessar os pecados, as fraquezas, as maldades, as transgressões, nos arrependermos diante do Senhor, dizendo: Senhor Jesus, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas desobediências diante do Senhor. Preciso do teu perdão, preciso que o Senhor me perdoe. Se procederes bem, estás procedendo bem? Estás caminhando em obediência diante do Senhor? Os teus pecados foram de verdade perdoados? Se não foram, porque provavelmente você não confessou eles ao Senhor, não pediu perdão ao Senhor dos seus pecados, não foi ao Senhor como um pecador, como aquele publicano que se ajoelhou diante do Senhor dizendo: Senhor, eu não sou digno, Senhor, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida. Meus queridos irmãos, eu quero te convidar nesse momento a baixar a tua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Queremos orar ao Senhor, queremos buscar a presença do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, nesta noite, a tua palavra é a verdade. Os céus vão passar, a terra vai passar, mas a tua palavra não passará sem que tudo ou todas as coisas que nela estão escritas aconteçam. Nesta noite, Pai, a pergunta que o Senhor, que Deus faz para todos nós, pergunta esta feita a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes mal, teu pecado está diante de ti. Como nós não podemos esconder nada do Senhor, o Senhor um dia vai nos chamar e vamos prestar conta diante do Senhor. Nesta noite, que nós possamos pedir perdão dos nossos pecados e andarmos segundo a palavra do Senhor nos ensina no texto aqui de Efésios 4:17 em diante. Deus nos abençoe nesta noite e perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja o teu nome. Meus queridos irmãos, nós temos um louvor, mais um louvor nesta noite. E esse louvor nós vamos estar nos preparando para tomar a ceia do Senhor.
Vamos ter esse momento de adoração, de comunhão. E o louvor fala: nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos cantar esse louvor ao Senhor. Cante adorando, cante glorificando o nome do Senhor. Cante esse louvor com o coração aberto, sentindo que o Senhor perdoa os teus pecados, se você os confessou diante do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Fala da tua
Amém, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o momento especial que vamos tomar a ceia do Senhor. Eu convido os irmãos a prepararem aí os elementos, como nós falamos no domingo da ceia do Senhor, último domingo que tomamos a ceia do Senhor, última oportunidade, que você, pai, o sacerdote, se o seu esposo não está, se o irmão não está, a irmã pode fazer, porque ela assume o lugar do seu esposo, mas eu recomendo que os meus irmãos sirvam os elementos, né? Pegue aí a ceia do Senhor, o vinho que simboliza o sangue, o pão que simboliza o corpo do Senhor. E esse momento é o momento que nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E eu convido você, pegue o pão. Nós vamos orar pedindo ao Senhor a consagração dos elementos da ceia do Senhor. E daqui a Marlene vai se aproximar, ficar próximo de mim, porque nós vamos juntos tomar a ceia do Senhor. É um momento de comunhão na presença do Senhor. Então baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos consagrar esses elementos, o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi ali entregue, pregado, moído, sacrificado ali na cruz do Calvário. E o simbolismo que esse pão, quando estamos comendo, ele não é que estamos comendo o corpo de Cristo, porque não é esta a ideia, jamais. Tua palavra nos diz, nós devemos fazer isto em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então consagramos o pão, consagramos o vinho, o suco da videira, nesse momento em que vamos tomar a ceia do Senhor. O Senhor nos abençoe e os consagre em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus? Amém? Eu quero servir a Marlene o pão e também eu estar pegando o pão. Eu quero servi-lo também o vinho, o suco da videira. Sirva aos seus filhos que tomam a ceia do Senhor, que já são convertidos ao Senhor, que compreendem que o sacrifício de Jesus foi para o perdão dos nossos pecados e que eles possam participar desse momento, porque já são filhos e filhas do Senhor Jesus Cristo. E sirva a sua esposa, sirva você mesmo. Então agora nós vamos tomar a ceia do Senhor. Esse é o momento, irmãos, eu tenho falado na igreja, é um momento especial. Todos devem tomar a ceia do Senhor dignamente. A mensagem do Senhor fala nesta noite: se procederes bem, no excesso serás aceito. Então nós temos que tomar a ceia do Senhor dignamente. Então nesse momento nós vamos estar orando. Se há perdão, se há pecado no seu coração, peça perdão ao Senhor, a fim de que possamos tomar a ceia do Senhor dignamente e esta seja, Deus, de bênção e edificação para as nossas vidas. Vamos tomar a ceia do Senhor. A palavra nos diz que o Senhor tomou o pão, deu graças e disse: isto representa o meu corpo, que será dado em favor de vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim, até que eu volte. Amada igreja, querido irmão e irmã, onde quer que você esteja, que você possa comer o pão e ser agradecida ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Comamos e sejamos gratos ao Senhor. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice e disse: isto representa o meu sangue, o sangue da nova aliança que será derramado em favor de vós. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, até que eu volte. Então, meus queridos irmãos, até a vinda de Jesus,
até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Nós, como igreja do Senhor, devemos tomar a ceia do Senhor. É um memorial de que o nosso Jesus morreu na cruz do Calvário, mas que um dia voltará. E nós estamos, como igreja do Senhor, esperando a vinda do Senhor. Porque o sangue de Jesus Cristo foi suficiente para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Tomemos, irmãos, e sejamos agradecidos ao Senhor nesta noite. Louvado, irmãos, seja o nome do Senhor, que nos permitiu nesta noite de termos mais uma ceia. É a segunda ceia do Senhor que temos nesse formato. Nós temos ouvido as notícias, informações do governo, e segundo a última informação que tem sido transmitida para todos nós, é que no dia 28 de junho apenas, é que os templos, né, estarão liberados para que a igreja possa se reunir. Significa dizer que se isto vai se cumprir, se não houver nenhuma situação inesperada, nós ainda temos 2 meses nessa situação, nessa condição. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo do Senhor no nosso relógio de oração. E nesse momento eu quero convidar os irmãos mais uma vez a baixar a cabeça, e nós vamos orar o Senhor e também com a bênção apostólica sobre todos nós. Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o teu nome. Te damos graça nesta noite por nos permitir cultuar o Senhor mais uma vez. O culto não é nosso, o culto é do Senhor. Chegamos nesse momento, Pai, com o coração agradecido, com o coração grato pelas misericórdias, pela tua bondade, por estar conosco todos os dias. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, oramos, ó Deus, pelo Marcelo, pela Andréia, pelo irmão Calixto, pelo irmão José, pela irmã Socorro, e por outros irmãos mais que, porventura, nesse momento, ó Deus, não estou lembrando, ou não sei se essas pessoas estão enfermas. Senhor, tem misericórdia, que a graça do Senhor, que a tua compaixão e as tuas misericórdias alcance esses irmãos, essas pessoas, seja com todos eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos uma semana de graça, de vitória. Senhor, ouve as nossas orações que temos feito diariamente ao Senhor. Temos recebido muitas respostas de oração. Senhor, continua nos abençoando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações, seja com a tua igreja, Pai, com a igreja evangélica wesleyana espalhada, ó Deus, no mundo, no Brasil, ó Deus. Que o Senhor abençoe a igreja wesleyana, a igreja de Cristo Jesus, que está espalhada na face da terra, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a minha vida, a vida da Marlene, a vida dos meus irmãos que aí estão, a vida de todos aqueles que vão ouvir, ó Deus, esta mensagem, que vão participar, ó Deus, também desse culto. Pai, abençoe, hoje e sempre é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Aleluia, meus irmãos, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos agradecidos por mais esse culto, por mais esta live, e que o Senhor continue abençoando a tua casa, a tua vida, a tua família, assim como tem feito. Por isso, Senhor, meus amados irmãos, nós nos despedimos aqui com a bênção do Senhor sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor.
trabalhai e orai. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. E agora vamos ler a palavra do Senhor, que está em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, onde fala que Deus cura quem Ele quer. Depois desse tempo de meditar na palavra do Senhor, queremos cantar mais um louvor. O louvor que... Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer,